Falando ainda da relação entre presas e predadores, a gente pode pensar numa visão evolucionista. A evolução ela acontece ao mesmo tempo para as presas e para os predadores. Então, à medida que uma presa fica melhor em se esconder de um predador, o predador tem que ficar melhor em conquistar essa presa, em conseguir encontrar essa presa, né? Então, as táticas de sobrevivência, as estratégias de sobrevivência, elas evoluem em conjunto com as presas e com os predadores, na seleção natural. Dois exemplos muito interessantes disso são mimetismo e camuflagem. O mimetismo é quando uma espécie imita a outra para conseguir sobreviver, se esconder, por exemplo, de um predador ou para facilitar a obtenção de alimento. A gente tem alguns exemplos sobre isso, né? Então, a gente tem algumas espécies de borboleta que no desenho da asa, né, nas colorações que a gente vê na asa, a gente tem estruturas que parecem olhos de coruja. Então, no escuro, quando a borboleta está com a sua asa aberta, aqueles dois olhos de coruja, eles brilham como se fossem de verdade. Então, uma presa dessa borboleta talvez a confunda, vai achar que não é de fato uma borboleta, deve ser uma coruja e vai evitar a predação. A gente tem também, por exemplo, o bicho-pau, né, que se assemelha muito com gravetos, com galhos de uma árvore, e ele, inclusive, ele dá uma chacoalhada, né, enquanto ele está passando pelos galhos da árvore, como se fosse um gravetinho mesmo chacoalhando. É mais difícil para o predador encontrá-lo, então é mais difícil para ele ser predado. É uma estratégia de sobrevivência, é mais fácil dele sobreviver dessa maneira. A gente tem também a opção da camuflagem. Na camuflagem, o indivíduo não imita outro, o indivíduo se mistura com o ambiente onde ele está. Então, cuidado, mimetismo, uma espécie imita a outra. Mimetismo já até lembra essa palavra, imita. Uma espécie imita a outra. Na camuflagem, aí você tem um indivíduo que consegue se misturar, tem uma grande semelhança com o ambiente onde ele está, o ambiente onde ele vive. E aí, quando a gente observa o ambiente, a gente acaba não conseguindo enxergar. Polvo, camaleão são exemplos muito frequentes de camuflagem. O polvo, por exemplo, em algumas espécies, consegue alterar a cor do seu revestimento e ficar camuflado, semelhante a algumas pedras, ao sedimento do solo oceânico onde ele está. É difícil de encontrar. Quando a gente pensa também nos camaleões, né, ele vai passando de um ambiente para o outro e consegue alterar a sua cor, ele vai tentando se misturar com a paisagem onde ele está. Então você acaba tendo essa ideia de camuflagem, como se fossem aquelas roupas camufladas mesmo do exército, né, para a gente não conseguir visualizar, se misturar com o ambiente. Então quando a gente pensa em mimetismo, uma espécie imita a outra para ficar mais fácil dela sobreviver, para ficar mais fácil dela obter algum recurso, alimento, por exemplo. Quando a gente pensa em camuflagem, o indivíduo se mistura com o ambiente, não imitando outra espécie, mas se misturando só com a paisagem. Cores, por exemplo, que podem confundir um possível predador. Ou, pensando no caso de um predador, tem predador como o polvo mesmo que eu mencionei, que se camufla para ficar escondido e a presa não conseguir enxergá-lo. Então, quando a presa passa, o polvo dá o bote, porque a presa não conseguiu visualizar. Então, essa capacidade de se misturar com o ambiente é tanto interessante para a presa quanto para o predador também. Então, são só estratégias de sobrevivência para que as espécies consigam obter os seus recursos, consigam permanecer vivas, mesmo sendo difícil predar, mesmo sendo difícil fugir de um predador. Táticas de sobrevivência.